Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma feature bem interessante do SQL Server, Stretch Database. Você já ouviu falar? Antes da gente começar, se você tem interesse em estar recebendo dicas técnicas sobre o banco de dados SQL Server, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog. Basta você se cadastrar e todas as terças eu vou enviar no seu e-mail uma dica técnica nova para que você possa aprender cada vez mais sobre esse banco de dados e se tornar cada vez mais um bom profissional na área de SQL Server. Trabalhando com o banco de dados SQL já há vários anos, eu já vi muitos casos onde o banco dos clientes cresceu de forma gigantesca, se tornaram bancos muito grandes de verdade. Isso é natural, com o passar do tempo, as empresas elas precisam manter os históricos dos dados que ela tem, muito em função da parte fiscal, que é necessário você armazenar dados de 5, 6 anos até o dia de hoje, e também por conta de algumas limitações de algumas ferramentas, de algumas aplicações que também tornam esse processo de expurgar, ou seja, retirar os dados históricos de dentro do banco oficial um pouco mais difícil de se fazer. Então esse cenário ele tem se tornado cada vez mais comum e é algo natural a acontecer com todo mundo que utiliza não somente o banco de dados SQL Server. Os bancos vão crescer e são necessários manter históricos por longos períodos. Outro ponto também é que conforme esses bancos vão crescendo, as empresas vão necessitando comprar mais e mais discos para armazenar todo esse ambiente. Nós já sabemos que quanto mais disco você precisa comprar no modelo on-premise, quando você precisa comprar de fato o disco físico para armazenar dentro da sua empresa, mais caro fica para manter todo esse ambiente e é um gasto que dificilmente você vai ter algum tipo de retorno com ele. Mas ter um banco grande, com tabelas gigantes, com bilhões de linhas, por exemplo, não é um problema apenas de armazenamento. Com o tempo, as consultas, as queries executadas sobre essas tabelas, sobre esses objetos, vão perdendo performance. Imagine você fazer um scan numa tabela com 2 bilhões de linhas. Seria terrível. Então, até na parte de você fazer a otimização, quando você necessita, por exemplo, criar um índice em uma tabela que é gigantesca, como essas que eu acabei de citar, acaba ficando inviável fazer isso em determinados momentos e você precisa de janelas muito grandes para fazer manutenção, dentre outras atividades necessárias para manter o bom desempenho. Então, não somente na parte de armazenamento, mas também na parte de performance, isso se torna um problema com o passar do tempo. Uma maneira de tentar solucionar essa parte da performance seria utilizando o particionamento de tabelas. É uma outra funcionalidade que se encaixaria para ajudar nesse cenário. Mas particionar uma tabela envolve muitos fatores, inclusive regra de negócio da aplicação. Então não é um processo muito simples de se aplicar, que você consegue como DBA simplesmente só você ali executar para resolver um problema em um ambiente de SQL Server. Vai depender também da regra da aplicação apoiando essa feature dentro do SQL Server. Mas é uma possibilidade que você tem particionando, é uma maneira de que o SQL Server possa trabalhar com uma tabela grande, mas de forma mais otimizada. E em relação à parte de armazenamento, a parte de consumo de disco para manter esse ambiente, você pode utilizar a compactação de dados. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo onde eu falo especificamente da parte da compactação de dados. É uma feature muito bacana também, uma funcionalidade muito legal de se utilizar, mas precisa também haver uma análise muito grande para você ter um bom balanceamento entre ganhar com o disco e consumo de memória, por um lado, e perder um pouquinho da CPU. Mas o que é importante ter em mente aqui é que mesmo quando você usa a compactação de dados, o banco ele vai continuar crescendo. E ao passo que ele continua crescendo, mesmo compactado, é claro que ele vai ter um impacto menor, um pouco mais reduzido, mas ele vai continuar crescendo e com isso vai ser necessário continuar comprando disco. Ou seja, comprar disco vai se tornar algo inevitável, de uma forma ou de outra. E é exatamente aí onde entra essa feature, o Stretch Database. Ele está disponível desde a versão 2016 do SQL Server. De uma forma simples e transparente, essa funcionalidade ela transfere os seus dados frios, ou seja, aqueles dados históricos aos quais você acessa muito raramente ou nem acessa mais para a nuvem da Microsoft, para o Microsoft Azure. Com isso, você consegue manter de forma transparente para a aplicação a tabela disponível no seu banco de dados local,
porém o armazenamento dos dados históricos dessa tabela vão estar sendo armazenados lá na nuvem da Microsoft. E a gente sabe que o custo de armazenamento, o custo de disco em nuvem é muito menor do que você manter esse ambiente local, do que o custo que você tem para adquirir discos novos para manter o ambiente local. Então é uma maneira de que, por exemplo, utilizando a compactação de dados também, você possa reduzir já o consumo local do que você tem do seu banco de dados, e esses dados históricos, esses dados frios, você manter eles armazenados num custo de disco baixo, dentro da nuvem, no caso a nuvem da Microsoft. Quais são os principais benefícios dessa funcionalidade dentro do SQL Server? A principal de todas elas para mim é em relação ao custo. Ela chega a ser até 80% mais barata do que você adquirir discos SSD para o seu ambiente local. Então, se você mantém esses dados armazenados na nuvem da Microsoft, no Azure, através do Stretch Database, ele pode te custar até 80% menos do que comprar discos SSDs e colocar no seu servidor local dentro da sua empresa. O segundo ponto bem bacana também dessa funcionalidade é que é transparente para a aplicação, não precisa se fazer nenhuma alteração no sistema para que ele possa consultar esses dados. É claro que se em algum momento houver alguma consulta dos dados que estão armazenados na nuvem, vai haver ali uma conexão remote query para que esses dados sejam buscados na nuvem e retornem para a aplicação. É claro que vai levar um pouquinho mais de tempo do que se estivesse local, mas como são dados frios, é irrelevante, porque não são dados que são consultados com uma frequência muito grande ou quase nunca são consultados. Outro ponto bem bacana é que em relação à parte de backup e manutenção ajuda muito, porque com esses dados não estão mais no seu ambiente de produção, o tempo de manutenção, o tempo de executar um backup, de fazer algum ajuste ali necessário no ambiente é reduzido, porque essa grande quantidade de dados frios estão armazenados fora desse ambiente, então facilita bastante. E o último ponto que eu vejo que é muito legal, muito interessante também dessa funcionalidade é que ela é muito segura. Toda a transferência dos dados que são feitos do seu banco local para a nuvem, eles são feitos com criptografia, ou seja, dificilmente alguém vai conseguir interceptar essa informação e roubar esse dado seu. Então ele é utilizado de uma forma bem simples, bem segura, bem eficaz e também muito mais barato do que utilizar localmente. A função desse recurso então é ficar ali silenciosamente migrando os seus dados local para a nuvem. Se você tem uma tabela apenas de histórico, você pode migrar essa tabela por completo para o seu ambiente da nuvem. Agora, caso você esteja trabalhando com uma tabela onde ela contém dados quentes, ou seja, dados que são acessados a todo momento, e dentro dessa mesma tabela você tem aquela porcentagem, aquela quantidade de dados que você precisa fazer o histórico, nesse caso você configura uma função que vai fazer a leitura apenas dos dados que você quer fazer o histórico e vai ficar silenciosamente ali por trás em background, rodando a transferência desses dados históricos para o seu ambiente em nuvem. Ela garante também que nenhum dado vai ser perdido. Como assim, Caio? Vamos imaginar aqui que você está no processo lá e já foi migrado 40% da tabela que você escolheu. E aí cai a sua internet. O que acontece? Quando voltar, vai começar tudo de novo? Ele pode pular uma etapa e deixar de transferir alguns dados? Não. Essa funcionalidade ela tem a sua inteligência, ali, o seu machine learning, que vai fazer a comparação como se fosse um cache. Ele vai conseguir, quando ele retomar essa conexão, ele vai conseguir identificar o que tem no seu banco oficial, o que tem já migrado, o que está faltando, fazer esse merge dessas informações e na sequência continuar da onde ele parou de forma tranquila, sem você precisar ficar se preocupando com o que foi ou com o que não foi. A própria funcionalidade vai fazer isso automaticamente para você. E claro, se necessário, você pode também pausar a transferência. Digamos que você esteja tendo algum problema com a sua internet e está consumindo muito recurso e naquele momento você gostaria de pausar essa transferência para aliviar um pouco a carga e voltar num segundo momento. Você pode fazer isso também tranquilamente, você para essa sincronização e depois no segundo momento você ativa ela novamente e ela continua da onde ela parou tranquilo. Mas como saber se o Stretch Database serve para o cenário que você atua, serve para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente de sistemas?
Se você é uma pessoa tomadora de decisão, existem dois pontos principais. O primeiro é se você precisa manter dados históricos para consultá-los em algum momento ou a fins de necessidades fiscais, e se você também precisa reduzir custo com armazenamento, sim, essa funcionalidade vai atender exatamente o que você está precisando. Agora, se você é um DBA, como saber se essa feature vai atender alguma necessidade que você tem? Vamos a alguns pontos aqui. Se você tem alguma tabela extremamente grande que você sabe que ela não vai ter um expurgo de dados, ou seja, não vão ser excluídos dados dessa tabela, e você precisa de alguma forma reduzir o número de linhas que você tem, o número de registros dentro dessa tabela por conta da sua aplicação, essa é uma funcionalidade que vai te atender. Se você está tendo algum problema com a janela de manutenção, por exemplo, uma tabela com 2 bilhões de linhas e você precisa fazer dentro de uma janela de manutenção de 4 horas o rebuild de índices dessa tabela, obviamente que em 4 horas dificilmente você vai conseguir fazer o rebuild de 3, 4 índices de uma tabela de 2 bilhões de linhas. Então, nesse cenário, onde você poderia, por exemplo, migrar 1.5 bilhões de linhas para o Stretch Database e manter no seu ambiente oficial apenas 500 milhões de linhas, o tempo que você vai gastar para fazer o rebuild de índices dessa tabela reduzida no seu ambiente vai caber dentro da sua janela de manutenção. Então, nesse caso, essa funcionalidade também serve para você DBA. Se o tempo de realizar um backup do seu banco de dados está extremamente alto e não cabe também dentro da janela que você tem para gerar o backup do seu banco de dados por conta dessas tabelas gigantescas, também é um momento de você pensar em utilizar essa feature, porque transferindo esses dados históricos para o outro ambiente em nuvem, você vai ter um banco mais reduzido, com isso o seu tempo de backup e o tempo que você vai levar para atender o SLA do seu cliente vai ser muito menor também, e você vai conseguir trazer benefícios utilizando essa funcionalidade no seu ambiente. Mas claro, como nem tudo é perfeito, existem também algumas limitações para utilizar essa funcionalidade. Eu vou destacar 3 aqui que eu achei que foram as principais na análise que eu fiz dessa funcionalidade. A primeira delas é que não é permitido executar nenhum update, delete nas linhas que foram marcadas para fazer a migração. É claro que para manter ali um controle exato e até para não se perder do que tinha no local e está sendo transferido, essas duas funções de update e delete, elas são bloqueadas para esses dados que são marcados para transferência. O segundo ponto, a segunda restrição aqui, seria que não permite que a tabela tenha campos do tipo text, imagem, XML e dos tipos de geometria. E também, por último aqui, o terceiro ponto seria que a tabela não pode ter mais do que 1023 colunas. Isso é incomum, acho que eu vi umas 2 ou 3 vezes só em toda a minha carreira uma tabela com mais do que isso de colunas. Então é algo que consta ali como uma restrição, mas não é algo comum de se encontrar por aí. Mas vale aqui ressaltar, porque caso você encontre um ambiente desse, tenha em mente que existe essa restrição. Agora que nós já entendemos o que é essa funcionalidade, o Stretch Database, quais são as suas vantagens, em que situações nós podemos utilizá-la e também algumas limitações, chegou a hora de a gente botar a mão na massa. Vamos configurar aqui para que você possa ver como que funciona. Eu já estou conectado aqui no meu ambiente, a SQL Server. Eu vou utilizar a minha base de dados Advent Workers 2017 para a gente fazer essa demonstração. O primeiro passo, pessoal, é fazer o download dessa aplicação, assistente de migração de dados da Microsoft. Essa ferramenta vai te ajudar a identificar quais tabelas e quais objetos desse banco de dados estão aptos a utilizar essa feature do Stretch Database. Então o link está aqui, mas você pode digitar também no site da Microsoft, no Google, assistente de migração de dados, e facilmente você vai chegar na tela dele. Nesse link aqui você cai nessa tela do site deles. É bem simples, só clicar aqui em download, vai fazer o download rapidinho. Ele é bem pequeno o arquivo, você faz a instalação e executa para abrir o assistente. Após fazer a instalação então dessa aplicação, você executa ela, ela vai abrir essa tela para a gente. Você clica aqui nesse maisinho, a gente vai criar um novo projeto que vai fazer toda a verificação para nós. Então você seleciona aqui essa opção mesmo, você vai dar um nome aqui, eu vou colocar nome de teste. Ele vai ser um projeto do Database Engine mesmo.
O source vai ser o SQL Server, que é o que a gente vai verificar aqui no meu ambiente local, e ele vai ser também de um tipo SQL Server. Eu dou um create, ele vai criar para a gente o projetinho. Nessa opção aqui, a gente vai selecionar qual que é a versão do SQL Server de origem dos dados. Então eu vou selecionar aqui que o meu é o 2017 no Windows. Vou desmarcar essa opção e vou marcar somente essa segunda aqui, que é o que a gente vai utilizar. Recomendações de novas features. Vou dar um Next. Agora a gente precisa conectar no local onde a gente vai ter os dados para serem migrados. Então, nesse caso aqui é o meu ambiente local. Eu vou deixar aqui a instância mesmo, vou deixar com Windows Authentication, só vou dar um Connect. Ele já conectou aqui na minha instância e já listou os bancos de dados. Eu vou escolher o AdventureWorks 2017. Vou dar um Add. Pronto, ele já está aqui e agora eu vou startar a avaliação. Ele vai fazer toda a avaliação para nós aqui de todas as tabelas possíveis para serem utilizadas e vai nos dar um log aqui. Então a gente pode ver que ele já demonstra aqui algumas informações, mas o mais relevante para nós é essa abinha Storage, que é o que representa de fato o armazenamento em disco. Então eu vou clicar aqui e ele vai apontar para nós quais são os impactos que as tabelas desse banco têm em relação a essa feature. E ele destaca aqui as nossas duas tabelas maiores do banco, que são tabelas que eu criei de exemplo, uma com 10 milhões de linhas e outra com 13 milhões de linhas. Então ele dá algumas informações aqui mais detalhadas e você pode observar, ler mais atentamente aqui também todos os detalhes que a aplicação logou aqui para você. O interessante é que ele apontou como principais tabelas aqui em relação a armazenamento que a gente pode utilizar essa feature, essas duas tabelas que são as maiores do nosso banco de dados. Então a gente já conseguiu identificar. É importante você utilizar essa ferramenta para que você possa levantar dentro do seu banco de dados quais tabelas estão aptas para serem utilizadas dentro dessa feature. Você pode exportar também esse relatório, mas para nós aqui serviu mesmo para identificar quais são as tabelas, então nós vamos trabalhar com essas duas. Eu vou fechar aqui então essa aplicação e nós vamos voltar para o nosso ambiente de banco de dados. Para começar o procedimento então de utilização dessa feature, nós precisamos habilitar o banco de dados que a gente deseja para que ele possa estar apto a utilizar essa funcionalidade. Então eu vou rodar esse comando aqui, o spconfigure, ele vai habilitar essa opção Remote Data Archive. Para executar esse comando você precisa ter permissão de sysadmin na sua instância. Então eu vou executar aqui, ele vai habilitar essa função para nós. E eu vou executar aqui um select na tabela TB relacionamento com o ID menor que 1000. Ele vai retornar para nós aqui 999 linhas. Vocês vão entender um pouco mais para frente qual que é o motivo de fazer esse select aqui. Então nós vamos na nossa base de dados, clicamos com o botão direito, vamos em tarefas, ampliar, habilitar. A funcionalidade é o Stretch Database, mas a tradução aqui do Management Studio colocou a funcionalidade como ampliar. Então você vai aqui em habilitar, ele vai abrir essa janela para você. Essa primeira tela você pode simplesmente marcar aqui para não aparecer mais, mas ela dá um resumo do que essa feature executa para você. Então você clica em próximo, ele vai listar aqui todas as tabelas que estão aptas, né, dentro do seu banco de dados a serem feitas a migração dos dados para a nuvem. Ele já listou aqui para nós as duas principais por primeiro, que são as maiores tabelas em número de linhas e tamanho. Eu vou selecionar a TB relacionamento, que é a que a gente vai utilizar, e na coluna migrar, notem que por padrão ela vem como tabela inteira, ou seja, a ferramenta por padrão vai migrar todos os dados dessa tabela para o nosso ambiente em nuvem. Mas se eu clicar aqui em cima, ele vai abrir essa outra janela e aí eu posso colocar o nome da função, eu vou colocar aqui o nome de PK, vou selecionar uma coluna e vou colocar uma condição. Eu quero que ele migre somente os dados onde a coluna ID for menor do que 1000. Vou clicar em verificar, ele vai fazer a query da função aqui para nós, deu êxito porque ele encontrou dados, dá um concluído. Então aquele select que a gente fez de fora foi para identificar se essas informações existiam. Então a gente criou a nossa função de particionamento aqui, que vai jogar os dados para a nuvem, através dessa coluna ID, passando o parâmetro 1000. Se eu quisesse colocar, por exemplo, um período de data, um filtro de data, também era possível, simplesmente selecionar uma coluna de datas. Vamos imaginar aqui um ambiente onde você tem 10 anos de vendas de produtos no seu sistema.
e você quer jogar para a nuvem os primeiros 7 anos de vendas e manter os dados quentes dos últimos 3 anos apenas. Então você viria aqui, selecionaria a coluna de data dos seus pedidos e colocaria o filtro lá que você deseja fazer essa transição dos dados. Eu vou clicar aqui em próximo. Nós vamos ter que selecionar uma conta do Microsoft Azure, que vai ser responsável por receber esses dados lá. Eu vou selecionar aqui então, aqui eu tenho, é uma conta gratuita que a gente está utilizando aqui para fazer essa demonstração. Tenho que selecionar uma região. Você pode avaliar no site da própria Microsoft, porque nem todas as regiões têm essa funcionalidade disponível. Eu vou selecionar aqui uma dos Estados Unidos, que sempre tem, só para a gente fazer o teste. Em relação à parte dos servidores, eu vou colocar como criar um novo servidor, porque eu não tenho nenhum lá ainda. Vou dar um nome aqui para um usuário administrador desse ambiente para mim. Vou colocar uma senha. Você pode colocar uma senha bem forte, de preferência. Clique em próximo. Como eu já tenho a minha conta há um tempo, as minhas informações de chave mestre já existem, então eu só vou colocar a senha aqui. Caso seja a sua primeira vez, vai aparecer aqui a opção para você colocar uma senha para fazer essa proteção dos seus dados de manutenção do ambiente e para confirmar a senha também. Nesse caso aqui eu só vou repetir a senha que eu já tenho. Clico em próximo. Como a gente está fazendo apenas um ambiente de homologação aqui, eu vou selecionar a fonte de IP público do SQL Server, mas o recomendado até pela própria ferramenta é que você configure aqui as informações de acesso de subrede para que você tenha um controle mais refinado e tenha mais segurança no seu projeto. Eu vou dar um próximo, ele dá um breve resumo aqui da sua configuração e ao clicar em concluir ele vai fazer toda a configuração que a gente fez aqui agora, vai aplicar toda essa configuração, vai criar os processos necessários e ao final ele já vai iniciar a transferência dos dados marcados para que sejam transferidos para a nuvem. Então eu vou dar um concluir aqui e ele vai fazer todo esse procedimento para nós. E aí depois que toda a configuração foi feita e foi aplicada e os dados começarem a ser transferidos, você pode fazer um monitoramento disso clicando com o botão direito em cima da base, indo em tarefas, no serviço do Stretch Database e selecionando essa opção Monitor. Ele vai abrir uma janela para que você possa monitorar o andamento da migração dos seus dados. E você pode acompanhar também através dessas duas procedures. Lembrando que essa procedure ela vai mostrar o espaço consumido dos dados no seu banco de dados em relação ao número de linhas, quanto ele vai consumir de disco, né, para fazer o armazenamento. Então você utilizando ela, passando o nome da tabela e que você quer o terceiro parâmetro como somente os dados locais, ele vai te dar as informações dos dados locais. E quando você passa o Remote Only, ele vai dar as informações referentes ao que está sendo armazenado lá na nuvem, no caso aqui do Stretch Database na nuvem da Microsoft. Como vocês puderam ver, essa feature ela é bem simples de configurar, você pode fazer para várias tabelas. Nesse caso aqui a gente fez apenas de uma, mas você pode selecionar todas as tabelas que você precisa fazer esse procedimento e em algum momento, se for necessário, você pode pausar esse procedimento também e reiniciá-lo novamente depois, por conta de banda de internet ou por conta de algum gargalo que você tenha. Como DBA SQL Server há muitos anos, posso te dizer que essa é uma das principais funcionalidades que eu vi surgir dentro do SQL Server. Claro que existem muitas outras, mas para mim essa funcionalidade ela é fantástica, tendo em vista que muitos ambientes têm sido prejudicados por esse grande crescimento do volume de dados que precisam ser armazenados. Poder reduzir o custo e pensando que a tendência é que esses ambientes sejam cada vez maiores, tragam um custo de armazenamento cada vez maior e também um custo de performance ali para manter a performance cada vez maior. É importantíssimo que o DBA ele conheça esse tipo de funcionalidade para que ele possa aplicar nos ambientes que ainda não estão migrando, né, para a nuvem. É claro que a tendência é que com o passar do tempo, cada vez mais as empresas migrem para o ambiente em nuvem. Mas até lá, até que tudo isso, até que todo mundo esteja na nuvem, esse tipo de funcionalidade dentro do SQL Server pode ajudar muito a manter um ambiente on-premise, a manter um ambiente local funcionando de uma forma saudável e sem trazer grandes riscos e grandes perdas financeiras para a empresa com o custo aí de armazenamento. Algo que é comum hoje em dia para
empresas e ambientes onde o orçamento é muito baixo ou até a versão do SQL Server que é utilizada e a edição também ainda não tem essa feature, né, o Stretch Database, é utilizado de uma maneira um pouco mais braçal, digamos assim. Existe uma forma de você fazer de uma maneira manual ou através de jobs, dividir os dados dessa tabela em outros databases de uma maneira um pouco menos automatizada, mas que funciona, e aí você alocar esse database com esses dados históricos em discos com menos performance, que são um pouco mais baratos, né? Que são os discos aí de teras, né? Que são mais baratos e tem mais armazenamento. Então não teria problema desses dados históricos estarem num disco com menos performance, porque dificilmente eles são acessados. Mas toda a engenharia para se fazer isso e também gera um pouco de risco ali na confiabilidade dos dados, né? Então precisa pesar muito bem se vai poder utilizar dessa forma ou não. É claro que se você tem uma possibilidade de utilizar o Stretch Database, ele está aí justamente para atender essa demanda, para ajudar a suprir essa dificuldade que as empresas tinham em relação ao custo do armazenamento e tudo mais. Mas nesses cenários onde você não consegue, não tem a possibilidade de fazer isso, essa é a alternativa. Separar em outros bancos essas informações históricas e armazená-los em discos de menor custo, que tem um custo menor aí, que são geralmente os discos do modelo SATA. Um ponto interessante nisso tudo é que se for necessário em algum momento consultar esses dados históricos, vai necessitar aí de uma mão de obra mais detalhada do DBA e da equipe de desenvolvimento do sistema para poder fazer a junção de todos esses dados, seja através de uma procedure ou até mesmo se estiver num outro ambiente com menos performance, um outro servidor, através de um linked server, para que você possa reunir esses dados para que a aplicação possa fazer a leitura e ser tomadas as decisões necessárias, ser gerados os relatórios necessários. O Stretch Database faz tudo isso de uma maneira eficaz, simples e transparente para a aplicação, sem necessitar de toda essa reengenharia aí dos processos para conseguir acessar as informações. Mas fica aí essa dica para esses ambientes onde não é possível fazer ainda. Eu recomendo sim que, se você tiver a possibilidade, utilize essa feature no seu ambiente. Com certeza você vai ter muitos benefícios. E conta aqui para mim também se você já teve uma experiência com essa funcionalidade dentro do banco de dados. No vídeo de hoje nós falamos sobre o Stretch Database, uma funcionalidade incrível que a Microsoft disponibilizou dentro do SQL Server e que resolve muitos problemas aí dos ambientes que a gente vê por aí. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu curtir, se inscreve no canal para acompanhar os nossos conteúdos. Até a próxima, tchau!